Oi, meu nome é Fernanda Gomes Vieira, sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Cultura Escolar, História e Tempo Presente. Nesse ano de bolsa, eu trabalhei as representações das classes secundárias experimentais pelo Gildásio Amado, de 1958 a 1973. O objetivo desse trabalho foi justamente compreender essas representações de uma experiência tão inovadora como as classes secundárias experimentais, que ocorreram nas décadas de 50 e 60. Porém, o tempo se justifica, de 1958 a 1973, por essas representações terem sido pautadas em 4 fontes escritas. A primeira fonte foi um artigo publicado pelo próprio Gildásio Amado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em 1958, onde ele trazia uma exposição de motivos para o ministro da Educação de como seria bom implantar a experiência das classes secundárias experimentais, que foram implantadas em 1959. E então, depois a gente analisa o tópico classes experimentais de um relatório que ele mandou para o ministro da Educação sobre a experiência que já tinha um ano que estava ocorrendo. Por fim, analisamos o comentário final que ele faz no artigo do Jaime Abreu e da Nádia Cunha, em 1963, quando eles fazem um balanço da experiência. Por que um balanço? Porque as primeiras turmas da experiência, que começaram lá em 59, se formaram em 62. E então, Gildásio faz um comentário final sobre esse artigo. E, por fim, analisamos o subtítulo Classes Experimentais do seu livro, Ensino Fundamental e Médio, que ele publicou em 1973, 10 anos após a publicação do Balanço das Classes. Usamos como referencial teórico, para embasar a pesquisa, o conceito de mediador cultural da Ana de Castro Gomes e da Patrícia Hansen, que ela fala que o mediador cultural ele é um agente estratégico, que constrói essas redes e que o bem cultural que ele media acaba por se tornar um bem singular. Trabalhamos também o conceito de representação, apropriação e circulação, do Roger Chartier, entendendo que representar algo, construir uma imagem de algo que não está ali, e essa imagem ela vai ser influenciada pelas circunstâncias que se encontram o mediador dessa representação. A metodologia, a pesquisa foi baseada na nova história cultural e foi uma pesquisa documental com base nas 4 fontes escritas já mostradas. Essa pesquisa ela se faz relevante tanto pela notoriedade do educador sergipano Gildásio Amado, ele foi de suma importância para o ensino secundário brasileiro, ele trabalhou em várias frentes administrativas dentro do Ministério da Cultura e Educação, sobre essa etapa, da educação básica. Ele era um grande animador de melhorar o ensino secundário. E por conta da experiência das classes secundárias experimentais serem uma experiência inovadora para a época e que teve reflexos na LDB de 61, e porque ela refletiu a circulação do movimento, da segunda onda do movimento escola novista, na década de 50. Então, assim, o trabalho, ele dividiu esses 2 períodos, as representações antes e durante a experiência, e as representações depois do primeiro ciclo, de formadas as primeiras turmas. Então, nessa primeira representação que ele faz para expor os motivos, ele coloca que as classes secundárias experimentais, elas vinham como uma necessidade da sociedade moderna e como um clamor dos educadores para uma renovação e uma flexibilização na rígida lei orgânica, de 1942, da Reforma Capanema. E aí ele vai trabalhar muito a questão da orientação educacional,
né, trabalhar isso das capacidades e aptidões. Por quê? Porque ele acreditava que os alunos eles deveriam ser guiados, orientados para formar cidadãos de acordo com as suas capacidades que melhor se encaixem para o desenvolvimento da sociedade, né, que estava surgindo, essa sociedade moderna. E aí lá no relatório que ele faz com 1 ano de experiência, já ocorrendo, né, ele tenta ser super positivo sobre aquela experiência, justamente por ela ainda estar atingindo um número muito reduzido de escolas. Então, ele sai mostrando no relatório vários comentários trazidos de inspetores do Conselho Nacional de Educação sobre como essa é uma experiência importante por trazer métodos ativos, por trazer uma flexibilização curricular, por colocar o aluno no centro, tudo isso que nós percebemos do movimento Escola Novista, né? Então, nessa segunda etapa, que a gente analisou já depois do fechamento do primeiro ciclo, das primeiras turmas que foram formadas, ele vai, no comentário final do balanço realizado por Nádia Cunha e Jaime Abreu, ele vai se defender das críticas feitas naquele balanço, que uma delas é o fato da experiência não ter alcançado um grande número de escolas, e ele vai tirar um pouco a culpa do Ministério da Educação, né, do MEC, e dele, falando que, na verdade, o Ministério fez tudo que podia, fez a parte dele, e que foi um medo das escolas de querer inovar e da burocracia que é o sistema, né, brasileiro, da burocracia e da rigidez das leis orgânicas. No seu livro, já ele vai ressaltar que as classes experimentais tiveram um papel essencial para ocorrer essas reformulações mais inovadoras para a LDB de 61, e a gente percebe também que nessas representações posteriores ocorre um apagamento das experiências, né, inovadoras. Por quê? Porque antes mesmo deles expor os motivos para implantar as classes secundárias experimentais, existiram experiências como a da Irene Melo de Carvalho, no Colégio Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, e do Luiz Contier, no Instituto Augusto Conte, em São Paulo, e ele não cita essas experiências. Você também percebe que nas representações dele dessa experiência, ele tem um foco muito grande nas apropriações francesas do Plano Langevin-Vallon e das classes nouvelles, esquecendo que em algumas classes experimentais a influência foi do Plano Morrison e no caso dos educandários católicos foi da pedagogia personalizada e comunitária. Então, há um apagamento do Gildásio dessas questões e experiências. Por fim, a gente pode entender, né, as intenções gildasianas de representar dessa forma. O foco dele nas experiências francesas, no Plano Langevin-Vallon, está justamente dele ter encontrado uma forma de que o ensino técnico e humanístico fosse colocados no mesmo patamar de importância, porque Gildásio tinha uma vontade muito grande de querer constituir uma elite intelectual técnica, né? E as classes nouvelles tinham um sistema de orientação educacional, que Gildásio achou como suporte para poder conduzir essas capacidades e aptidões. Então, por isso eu acho que ele se apega muito nessas experiências e dá tanto relevo para elas, né? E aí, com as classes experimentais, ele traz essa ideia da liberdade, né, individual e do acolhimento dessas capacidades, fazendo com que as escolas tivessem uma flexibilização maior curricular e do jeito de construir seus espaços e tempos, e assim poder moldar melhor os alunos para essa sociedade moderna, né? E penso que seja isso. Obrigada.